sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos estudar sobre cromossomos homólogos e número haploide. Quando é que dois cromossomos são considerados homólogos? Por exemplo, os cromossomos de um mesmo par são considerados cromossomos homólogos, certo? Os seres humanos, em suas células, têm 23 pares de cromossomos homólogos. Ao todo, se são pares, ao todo cada célula humana tem 46 cromossomos. Sendo assim que eles estão agrupados aos pares, certo? E estes cromossomos de um mesmo par são considerados cromossomos homólogos. Todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos, com exceção dos gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Os óvulos e os espermatozoides só possuem a metade dessa carga genética, ou seja, 23 cromossomos. Quando há fecundação, o que é que acontece? Esse gameta aqui, por exemplo, o espermatozoide, com 23 cromossomos, e o óvulo, com 23 cromossomos, se fundem, dando origem a uma célula que é chamada zigoto, com 46 cromossomos, ou 23 pares. A partir daí, essa célula zigótica ela vai se dividir, sofrer divisão celular. Porém, essa célula vai dar origem a duas novas células com 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. E essas duas células vão se dividir novamente, dando origem a 4 e assim sucessivamente, até elas se diferenciarem totalmente, formando todas as células do corpo. Com exceção apenas das células gaméticas, que são as células reprodutoras, todas as outras células do corpo têm 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. E esses pares de cromossomos, entre si são chamados cromossomos homólogos. Não há nenhuma relação direta quanto ao número de cromossomos. Por exemplo, a mosca da fruta tem 8 cromossomos em suas células, certo? As ervilhas têm 14 cromossomos em suas células. Nós temos 46 cromossomos em nossas células. O chimpanzé tem 48 cromossomos em suas células. Não tá, a quantidade de cromossomos presente no material genético não está relacionada à complexidade do ser. O cavalo, em cada célula do cavalo existem 64 cromossomos. No cachorro existem 78 cromossomos em cada célula. Então, você pode notar que o número de cromossomos não está relacionado à complexidade do ser. Senão, o maior seria o ser humano. E, no entanto, o ser humano tem apenas 46 cromossomos em suas células. Célula haploide e célula diploide. Quando é que uma célula é considerada haploide? Quando ela tem a metade da carga genética. O exemplo são as nossas células reprodutivas, né?
que são os gametas masculino e feminino. Cada célula dessa tem apenas a metade da carga genética, por isso é considerada haploide. No caso do ser humano, como uma célula comum tem 46 cromossomos, se o gameta tem a metade da carga genética, então ele vai ter apenas 23 cromossomos. Assim como no espermatozoide, tem apenas 23 cromossomos. São células consideradas haploides, pois tem apenas a metade da carga genética. Quando eles se fundem, dão origem ao zigoto, que aí sim já é uma célula considerada diploide, pois já tem o total de carga genética do ser humano, que são 46 cromossomos em suas células. Então essa é a diferença entre células haploides e células diploides. Células haploides têm apenas a metade da carga genética daquela espécie. Já a célula diploide tem toda a carga genética dela, tá certo? O que é a genética? Na realidade é o que? É o estudo das características hereditárias, consequentemente fazendo estudos nos genes, né? Que é quem carrega nossas características hereditárias, certo? E os alelos? Alelos eles se encontram em cromossomos homólogos, como a gente viu, são os pares, né? Cada cromossomo desse carrega informações de várias características. Isso aqui nós temos dois pares distintos de uma mesma célula, certo? Esse par aqui, por exemplo, é responsável pela altura do C, certo? Altura. E este par aqui está responsável pela cor da pele. Cor da pele. A este parzinho de alelos aqui, ó, que esse alelo é a característica, é quem carrega a característica para a altura. E esse par de alelo aqui é quem carrega a característica para a cor da pele. Então, os alelos para a mesma característica estão em cromossomos homólogos. No caso aqui, no exemplo, para a altura, esses dois alelos aqui estão relacionados à altura. E estes dois aqui estão relacionados à cor da pele. Lembrando que no par de cromossomos, um veio do pai e outro veio da mãe. Cada par de cromossomos é assim, um veio do pai e outro veio da mãe. Este trouxe a característica do pai para a altura do pai e este trouxe a característica da mãe para a altura da mãe. Do mesmo jeito acontece com a cor de pele. Este trouxe a característica do pai e este trouxe a característica da mãe, tá certo? Desta forma, a definição paralela seria o que? Os genes que ocupam o mesmo local nos cromossomos homólogos, tá certo? Essa é a definição de alelos. São genes que ocupam o mesmo local nos cromossomos homólogos e são responsáveis por uma determinada característica. Tudo bem? Genótipo. A definição de genótipo: conjunto de genes total de um indivíduo. Ou seja, o que é o genótipo? É toda a carga genética que o indivíduo traz com ele, tá certo? E a sua representação é feita por letras, ou letras maiúsculas, ou letras minúsculas, ou a mistura das duas, maiúsculas e minúsculas, tá certo? Por exemplo, sobre a característica altura, nós temos os pares de cromossomos homólogos, e temos os alelos para a altura. Aqui, esses alelos são representados pela letra azão, azão. E já neste, são representados pelas letras azinho, azinho. Quando as células desse indivíduo vai se diferenciar, se dividir para formar as células reprodutivas, os seus gametas vão ter independentemente azinho e azinho. Todos os seus gametas vão ficar desse jeito. Já no outro, vão ter azão em seus gametas. Digamos aqui o espermatozoide. E azão. Tá
certo? Então, se houver o cruzamento desses dois indivíduos, o que é que vai acontecer? Por exemplo, esse gameta pode se cruzar com este gameta. Vai formar o genótipo azão-azinho. Este gameta também poderia se cruzar com este, é uma possibilidade. Ficaria também azão-azinho. Da mesma forma aconteceria com este gameta e este. Azão-azinho. E também com este. Azão-azinho. Tá certo? Então as células desse novo indivíduo iriam ter estes alelos aqui, ó, em seus pares de cromossomos homólogos. Para a altura, né? Azão-azinho, 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 azão-azinho. Tá certo? Trabalhando isso aqui, nós vamos trabalhar a ideia de homozigoto e heterozigoto. O que é homozigoto? Homo é o mesmo. Então esse par de cromossomos, esse par de alelos aqui, eles são homozigóticos. Homozigótico. Por quê? Azinho, azinho são a mesma coisa. Esse daqui também são homozigóticos. Também são homozigóticos. Por quê? Os indivíduos que carregam eles são homozigóticos. Por quê? Porque tem azão, ó. São o mesmo par de alelo. Ó. Os alelos são a mesma coisa. Não tem diferença entre eles. Já o herdeiro aqui da carga genética desses pais, ele já vai ser azão-azinho, né? Esses herdeiros vão ser azão-azinho. E observe que tem uma diferença entre esses alelos. Então, por isso eles são chamados heterozigóticos. Então essa é a diferença entre indivíduos homozigóticos e indivíduos heterozigóticos. Os homozigóticos apresentam o mesmo alelo no par, certo? Seja ele azão-azão, seja ele azinho-azinho. Já os heterozigóticos apresentam diferenciação aqui nos alelos, né? Ó. Azão-azinho, 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 azão-azinho. Heterozigótico. Lembre-se que hétero é diferente. Homo, mesmo. Certo? Mesmo alelo, ó, mesmo característico, mesmo alelo e alelos diferentes, ó, certo? E o que seria um fenótipo? Fenótipo. Nós vimos que genótipo é a carga genética total do indivíduo, né? Que ele herda, né? Dos seus pais, dos seus descendentes, seus ascendentes, na realidade. E o que seria um fenótipo? Fenótipo. Um fenótipo, por exemplo, tem uma determinada mulher tem filhos gêmeos idênticos, certo? Mas por poucas condições, ela resolve dar esses meninos para adoção, sendo que um foi adotado por uma família lá dos Estados Unidos, outro foi adotado por uma família na África. O ambiente, ele interfere no fenótipo, porque o fenótipo nada mais é do que o que você vê, é aquilo que você vê. Por mais que os gêmeos tenham a mesma carga genética, tenham o mesmo genótipo, vamos representar aqui só, por exemplo, com a célula azão-azão, certo? Mas eles vão se diferenciar na sua aparência física. Por exemplo, esse sujeito aqui que foi criado lá nos Estados Unidos, ele pode ser mais gordo. É como você vê a espécie lá, o indivíduo, tá certo? Pode ser mais gordo, ele pode ter a pele mais branca, certo?
tudo influenciado pelo meio ambiente, tá certo? Em que ele está inserido. Já esse aqui ele pode ser mais magro, né? A pele um pouco mais parda devido à temperatura. Então, o fenótipo desse irmão gêmeo com esse outro vão ser diferentes por conta disso, por conta do ambiente no qual eles estão inseridos, tá certo? Então, o que seria o genótipo? A carga genética que eles herdaram. Eles têm o mesmo genótipo, porém os fenótipos deles são diferentes. Não são características diferentes. Aqui você visualiza diferentes. Uma pessoa gorda e mais branca por conta do ambiente. O outro mais magro e mais pardo por conta do ambiente. Então, o que você está vendo é o fenótipo. E o genótipo é a carga genética que eles trazem, tá certo? Então, essa é a diferença entre genótipo e fenótipo, tá certo? Até a próxima e um abraço a todos.